pessoal, então nós temos aqui na nossa IDE, deve ser, onde a gente vai implementar, fazer a implementação de um tipo abstrato de dados, tá? Tendo como base uma TED já previamente criada, que eu vou mostrar aqui, tá? Então veja aqui que essa TED ela está nesse arquivo .h, ela foi definida como ponto, e eu tenho já algumas assinaturas aqui de funções que não estão, o corpo, né, o seu funcionamento, a sua implementação ainda não foi realizada, né? Aí nós temos aqui um arquivo onde tem uma função main. Tá? Então o nosso primeiro passo aqui, né, a gente precisaria então para implementar a TED é criar justamente um arquivo .c. Tá? Eu vou definir ele como .c, tá? .c, na qual eu vou adicionar, tá, a implementação. Então o primeiro passo que nós temos que fazer é dar um include, já que nós estamos utilizando a interface do .h, né, então a gente vai fazer essa definição. O que é que tem lá em .h? Bem, tem o typeDefStruct ponto, né? O que a gente pode fazer aqui? Aqui está faltando, na verdade, só um corpo, né, para isso. Então, a gente pode vir aqui e colocar um corpo, no caso eu defini como int, poderia ser um double, tá? Definir xy como int, então eu faço isso, tá? Depois que a gente define, né, essas propriedades de um ponto em duas dimensões, a gente vai partir para a implementação das funções. Lembrando que eu poderia então ter aqui 3 dimensões, né? A TED ela não está especificando quantas dimensões são, ela apenas diz que é um ponto. Então eu poderia nesse projeto aqui utilizar 2 dimensões, no outro projeto utilizar 3 dimensões e por aí vai. Tá? Aqui nós temos algumas funções que são a função de inicializar, né? Ponto. Então vou copiar ali a assinatura, facilitar, e aqui eu posso implementar essa inicialização. Então eu posso ter aqui, por exemplo, ponto p, né? E aí eu vou fazer uma alocação dinâmica, tá? Size of de quem? De ponto, tá? Criar uma memória, um espaço de memória, reservar um espaço de memória, tá? E aí eu preciso também fazer aqui uma conversão para que o computador entenda aí que eu estou trabalhando com esse tipo. Bem, aqui eu posso agora utilizar, como é um ponteiro, utilizar, né, o operador seta, fazer as devidas atribuições, return p, então eu posso retornar p, tá? E aí ao invés dela ser um void, na verdade ela deveria ser, se eu quero retornar o p, né, ela vai ser um tipo ponto, tá? Então na main lá, na interface lá, vou fazer essa pequena modificação aqui, inicial, tá? Outras funções que tem lá também são simples, 7x, 7y, são muito parecidas com essa função de inicializar, tá? Com exceção de que o ponto já foi criado aqui, então nós vamos ter apenas essa operação aqui para o x, essa operação aqui para o y. Como a gente está trabalhando com ponteiro, a gente não precisa, né, fazer nenhum retorno, nós já estamos manipulando aí na memória, tá? E por fim temos aqui, né, uma função chamada de calcular distância, tá? Que aí seria para que a gente pudesse calcular uma distância entre 2 pontos, tá? Aí para isso a gente vai utilizar logicamente uma distância euclidiana, tá? Onde a gente tem aí a raiz quadrada da subtração, né, de x do segundo ponto com o primeiro e também o y, tá? Todos esses dois subtrações estão elevados ao quadrado, é um cálculo simples de distância euclidiana, tá? Então aqui o que a gente teria? A gente teria, né, teríamos que usar
biblioteca Math, né, para poder utilizar algumas funções aqui mais específicas, tá? Então eu vou usar aqui um poll, que é para elevar ao quadrado, tá? Então elevando ao quadrado aqui. E o que é que eu tenho que elevar ao quadrado? Tenho que elevar P2x menos P1x, tá? Tenho que elevar isso aqui ao quadrado. Do outro lado eu tenho que fazer uma operação similar, só que com o y, tá? Com y. E tudo isso tem que estar sendo calculado aí, tem que estar dentro, então, né, de uma raiz quadrada. Então a gente vai calcular aí a raiz quadrada, e aqui diretamente já poderia dar um return, né, dessa função aí sem grandes problemas, tá? Então, através dessa implementação aqui, né, eu consigo já utilizar essa forma, né, esse formato aqui no meu arquivo main, tá? Porque aqui já tem uma implementação. Poderia colocar aqui z e fazer outros tipos de variações? Poderia sim, né? Principalmente aqui não iria interferir nada na assinatura, interferir talvez em alguma, nessa aqui inicializar ponto. A gente precisaria de um outro set, ou pode implementar gets também, né? Se tiver definido. Aqui para fins didáticos a gente não buscou fazer isso, tá? Então, com esses conhecimentos aí, vocês já conseguem criar uma TED e implementar uma TED aí dentro do projeto de vocês, tá bom? Um abraço a todos.